Durante séculos, textos apócrifos e literatura pseudo-epigráfica contêm referências a anjos que não aparecem na Bíblia canônica moderna. Esta é uma análise histórica e literária de 7 entidades angelicais específicas, cujas menções foram sistematicamente removidas dos textos sagrados que conhecemos hoje. Estes não são apenas anjos caídos mencionados superficialmente nas escrituras convencionais, mas figuras complexas descritas em detalhes nos documentos que sobreviveram em textos apócrifos, pergaminhos do Mar Morto e tradições orais antigas. Cada um desses 7 anjos possuía domínios específicos sobre aspectos fundamentais da existência humana, desde a guerra e a morte até os conhecimentos de astronomia e práticas sociais. Suas influências estão documentadas em diversas tradições culturais ao redor do mundo, mas suas identidades foram deliberadamente obscurecidas dos cânones oficiais. Se você tem interesse em explorar as camadas mais profundas da literatura religiosa antiga e compreender como diferentes tradições preservaram conhecimentos que não chegaram até nossos textos modernos, nos próximos minutos vamos examinar evidências históricas fascinantes e descobertas arqueológicas que lançam nova luz sobre estes personagens perdidos da história. Para compreendermos a magnitude desta omissão histórica, precisamos primeiro estabelecer o contexto acadêmico que permitiu tal exclusão sistemática dos textos sagrados. Durante o Concílio de Nicéia em 325 d.C., e posteriormente em outras assembleias eclesiásticas, centenas de textos considerados inspirados por diversas comunidades foram deliberadamente excluídos do cânone bíblico oficial. Os critérios não eram apenas teológicos, mas também políticos e sociais. Documentos como o Livro de Enoque, que detalha extensivamente as hierarquias angelicais e seus domínios, foram classificados como apócrifos e removidos das congregações oficiais. Estudiosos modernos como o Dr. Michael Heiser e especialistas em literatura pseudo-epigráfica documentaram mais de 40 referências diretas que foram alteradas ou removidas. Análise de manuscritos preservados em monastérios etíopes, descobertas arqueológicas em Qumran e textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi revelam um padrão consistente de edição seletiva. O que torna isso academicamente intrigante é que algumas dessas mudanças aconteceram muito depois da consolidação inicial do cânone, sugerindo revisões contínuas ao longo dos séculos. A preservação acidental desses nomes em textos que sobreviveram nas tradições orientais nos permite hoje reconstruir suas identidades através de métodos comparativos da crítica textual. Nos próximos segmentos, vamos examinar cada uma dessas figuras individualmente, mas primeiro, vejamos como a evidência arqueológica corrobora essas omissões textuais. O primeiro desses anjos documentados nos textos etíopes é conhecido como Cocabiel, cujo nome significa Estrela de Deus. Diferente dos anjos caídos mencionados brevemente na Bíblia moderna, Cocabiel possuía um domínio específico amplamente documentado. Ele era o guardião dos conhecimentos astronômicos e o responsável por ensinar aos humanos os mistérios dos sinais celestiais. Segundo o Livro de Enoque, preservado na íntegra pela Igreja Ortodoxa Etíope, Cocabiel foi um dos 200 vigilantes que desceram ao Monte Hermon. Mas sua função transcendia a simples observação celestial. Ele revelou à humanidade conhecimentos astronômicos que eram considerados exclusivos dos seres celestiais. Documentos hebraicos medievais, baseados em tradições orais muito mais antigas, descrevem Cocabiel como possuidor de conhecimento sobre eclipses, conjunções planetárias e ciclos celestiais. Sua influência sobre os primeiros astrônomos e matemáticos babilônicos está documentada em tabletes cuneiformes que fazem referência a um anjo das estrelas que ensinou-os
Princípios da observação astronômica sistemática. Textos acadêmicos modernos sugerem que várias das descrições astronômicas precisas encontradas em culturas antigas podem ter se originado dessas tradições sobre Cocabiel. O conhecimento atribuído a esta figura não era apenas observacional, mas incluía também métodos de usar alinhamentos astrais para diversos propósitos práticos. Antes de prosseguirmos para o próximo anjo documentado, é importante notar como essas descrições se conectam com desenvolvimentos posteriores da astronomia antiga. O segundo anjo, amplamente documentado na literatura apócrifa, é Barak-Jal, que significa relâmpago de Deus, descrito como especialista em metalurgia e estratégias de combate. Os pergaminhos de Qumran, descobertos nas cavernas do Mar Morto, contêm fragmentos específicos que detalham como Barak-Jal contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia bélica durante períodos antigos. Diferente das referências vagas à violência na Terra encontradas no Gênesis atual, esses textos preservados descrevem com precisão como Barak-Jal não apenas ensinou a forjar espadas e lanças, mas também revelou princípios de estratégia militar e organização de conflitos. Documentos siríacos medievais, baseados em tradições muito anteriores ao cristianismo, relatam que Barak-Jal possuía conhecimento avançado sobre metalurgia, que permitiu saltos tecnológicos significativos nas civilizações antigas. Sua influência sobre desenvolvimentos técnicos está documentada em textos judaicos rabínicos que posteriormente foram arquivados. Análises modernas de desenvolvimentos tecnológicos militares em diversas culturas antigas identificaram padrões de inovação que seguem sequências similares às descritas nos textos sobre Barak-Jal. Isso sugere que essas tradições preservaram memórias de transferências de conhecimento tecnológico que realmente ocorreram em períodos históricos documentados. A consistência dessas descrições, através de diferentes culturas e períodos, indica que estamos lidando com tradições baseadas em eventos observáveis. Em seguida, vamos explorar como o terceiro anjo documentado influenciou aspectos completamente diferentes da cultura humana. O terceiro anjo extensively documented em textos preservados é Azael, cujo domínio era o conhecimento sobre adornos, cosméticos e práticas de embelezamento. Embora possa parecer menos significativo que os controladores da astronomia e metalurgia, Azael representava algo que os estudiosos antigos consideravam culturalmente transformador: a capacidade de desenvolver práticas estéticas sofisticadas. Textos preservados em mosteiros coptas do Egito descrevem Azael como o anjo que ensinou às civilizações antigas não apenas técnicas de embelezamento, mas métodos complexos de produção de cosméticos, joias e ornamentos. Manuscritos hebraicos do período do Segundo Templo continham descrições detalhadas de como Azael estabeleceu as primeiras escolas de estética e práticas de adorno que posteriormente influenciaram tradições culturais em todo o mundo antigo. O livro dos Jubileus, ainda parcialmente preservado em algumas tradições, relata que Azael coordenava suas atividades educativas com outros anjos para criar sistemas integrados de conhecimento cultural. Documentos gnósticos de Nag Hammadi sugerem que muitas das tradições artesanais que proliferaram no mundo greco-romano eram continuações dos ensinamentos técnicos atribuídos a Azael, adaptados para diferentes culturas e períodos históricos. O que torna Azael academicamente interessante é que seus ensinamentos eram sistemáticos e gradualmente transformadores. Em vez de mudanças abruptas, ele promovia desenvolvimento cultural através de técnicas refinadas e conhecimento especializado. Nos próximos minutos, vamos examinar como o quarto anjo se especializava em áreas ainda mais específicas do desenvolvimento social.
Chegando à metade da nossa análise sobre esses anjos documentados em textos apócrifos, encontramos o quarto ser, Tamiel, cujo nome significa perfeição de Deus, uma designação que reflete sua especialização na educação e proteção das populações mais jovens. Se você está descobrindo pela primeira vez esses nomes que foram sistematicamente omitidos da Bíblia moderna, compartilhe nos comentários sua perspectiva sobre essas descobertas acadêmicas. Tamiel representa uma das mais complexas figuras angelicais porque seu domínio envolvia especificamente o cuidado e educação dos membros mais vulneráveis da sociedade. Manuscritos siríacos preservados em bibliotecas monásticas isoladas descrevem Tamiel como possuidor de métodos educacionais avançados. Ao contrário de outros anjos que se concentravam em conhecimentos técnicos, Tamiel desenvolvia sistemas pedagógicos. Textos pseudo-epigráficos que sobreviveram nas tradições etíopes relatam que Tamiel estabeleceu os primeiros sistemas estruturados de educação infantil, desenvolvendo métodos que eram considerados revolucionários para suas épocas. Documentos hebraicos medievais, baseados em tradições orais muito mais antigas, descrevem práticas educacionais específicas atribuídas a Tamiel, que foram posteriormente incorporadas a diversas tradições pedagógicas antigas. O método de Tamiel era particularmente sofisticado. Ele não simplesmente transmitia informações, mas criava sistemas educacionais inteiros que pareciam naturais e benéficos, desenvolvendo gradualmente as capacidades intelectuais e sociais das comunidades jovens. Análises modernas de sistemas educacionais antigos identificaram padrões pedagógicos que correspondem às metodologias atribuídas a Tamiel nos textos preservados. O quinto anjo, que foi cuidadosamente omitido dos registros bíblicos modernos, é Ramuel, cujo nome significa trovão de Deus, e cuja especialização era o desenvolvimento e aperfeiçoamento de rituais sagrados e práticas espirituais. Diferente dos outros anjos que se concentravam em aspectos seculares do conhecimento humano, Ramuel focava diretamente no desenvolvimento da relação entre a humanidade e o divino. Pergaminhos preservados em regiões remotas do Cáucaso contém descrições detalhadas de como Ramuel aparecia aos primeiros sacerdotes e líderes espirituais, apresentando-se como um educador com conhecimentos avançados sobre práticas rituais e métodos refinados de adoração. Textos preservados pela Igreja Armênia Antiga documentam que Ramuel foi responsável pela introdução de elementos litúrgicos sofisticados nos rituais que posteriormente enriqueceram as tradições espirituais de várias culturas. Manuscritos coptas, que escaparam da destruição durante invasões históricas, descrevem Ramuel como possuidor da capacidade única entre os anjos de desenvolver práticas espirituais que eram simultaneamente profundas e acessíveis às comunidades. O conhecimento que Ramuel oferecia era particularmente valioso para o desenvolvimento espiritual. Se os humanos podiam acessar métodos mais eficazes de conexão espiritual, isso permitia o florescimento de tradições místicas autênticas e transformadoras. Documentos rabínicos que foram preservados em arquivos especializados sugerem que várias das inovações litúrgicas ao longo da história, incluindo algumas que foram amplamente aceitas como benéficas, originaram-se de influências espirituais que seguiam os padrões educacionais estabelecidos por Ramuel nos tempos antediluvianos. O sexto anjo, obtido das Escrituras, revela uma dimensão ainda mais importante da literatura angelical. Raguel, cujo nome significa amigo de Deus, e que se especializava no desenvolvimento de sistemas de justiça e organização legal. Ao contrário dos outros anjos, que desenvolviam aspectos específicos do conhecimento humano,
Raguel trabalhava com os fundamentos morais e legais que sustentam qualquer sociedade organizada. Textos preservados em mosteiros nestorianos da Ásia Central descrevem Raguel como o anjo que ensinou aos primeiros legisladores humanos como criar sistemas legais que eram simultaneamente justos e práticos, estabelecendo precedentes que beneficiariam sociedades por gerações. Manuscritos que sobreviveram em bibliotecas especializadas e que raramente são mencionados em discussões acadêmicas gerais. Contém referências específicas a como Raguel contribuiu para os primeiros códigos legais, estabelecendo princípios jurídicos que perpetuariam justiça e ordem social. O método de Raguel era particularmente abrangente. Em vez de promover apenas regras isoladas, ele criava sistemas legais integrados que ofereciam estruturas coerentes de justiça, enquanto sistematicamente fortaleciam os princípios morais fundamentais das comunidades. Documentos hebraicos do período intertestamentário, muitos dos quais foram preservados durante diversos períodos históricos, descreviam métodos específicos através dos quais Raguel educava juízes e líderes, não através de imposição externa, mas através do gradual desenvolvimento de sua capacidade de distinguir entre certo e errado com maior precisão. Análises modernas de sistemas legais bem-sucedidos ao longo da história revelam padrões estruturais que correspondem aos métodos atribuídos a Raguel nos textos antigos, sugerindo uma influência educacional contínua e benéfica que atravessa milênios. E chegamos finalmente ao sétimo e mais fascinante dos anjos documentados, Sariel, cujo nome significa comando de Deus e que representa a mais sofisticada aplicação da sabedoria angelical na coordenação e organização. Se os outros 6 anjos desenvolviam aspectos específicos do conhecimento humano, Sariel era o estrategista, o coordenador que integrava todos esses desenvolvimentos em um plano unificado para o avanço espiritual e intelectual da humanidade. Textos preservados em pergaminhos que foram descobertos em 1945 em Nag Hammadi descrevem Sariel como possuidor de uma inteligência organizacional, que permitia a coordenação eficaz de múltiplos projetos educacionais simultaneamente. Diferente dos outros anjos que trabalhavam em suas especializações individuais, Sariel tinha uma visão estratégica de longo prazo que integrava desenvolvimentos em astronomia, tecnologia, estética, educação, espiritualidade e justiça em sistemas coerentes de progresso civilizacional. Manuscritos siríacos, preservados em mosteiros que sobreviveram a diversos períodos históricos, contêm descrições de como Sariel não apenas coordenava as atividades educacionais dos outros anjos, mas também organizava redes humanas de estudiosos e líderes que trabalhavam colaborativamente através de gerações para preservar e desenvolver conhecimentos. Documentos gnósticos que foram preservados durante os primeiros séculos revelam que Sariel estabeleceu o que poderia ser descrito como as primeiras academias integradas, instituições que aparentavam servir múltiplos propósitos educacionais, mas que na realidade trabalhavam para desenvolver sistematicamente todas as capacidades intelectuais, espirituais e práticas da civilização humana. O verdadeiro valor de Sariel reside em sua capacidade de permanecer eficazmente organizador enquanto facilitava desenvolvimentos que se manifestavam como progressos naturais da história humana. Até mesmo entre os textos que documentam os outros anjos, as referências a Sariel são particularmente respeitosas, como se os próprios escribas antigos reconhecessem a extraordinária contribuição organizacional de suas atividades. A evidência da omissão sistemática desses 7 anjos dos textos bíblicos vai muito além da simples exclusão, revela um padrão de edição seletiva que se estendeu por mais de 1500 anos.
Análises paleográficas de manuscritos bíblicos antigos mostram evidências físicas de edição, tinta sobreposta, pergaminhos reescritos e, em alguns casos, páginas inteiras substituídas por versões simplificadas. O Codex Sinaiticus, um dos manuscritos bíblicos mais antigos que possuímos, contém espaços em branco intrigantes, exatamente onde deveriam estar as genealogias que conectam esses anjos a eventos históricos específicos. Documentos administrativos da Igreja Primitiva, preservados nos arquivos do Mosteiro de Santa Catarina, no Egito, revelam correspondências entre bispos discutindo a necessidade de simplificar textos que poderiam ser muito complexos para congregações gerais. Essa linguagem administrativa aparece consistentemente em contextos que envolvem textos sobre anjos específicos e suas contribuições educacionais. Inventários de bibliotecas monásticas medievais listam centenas de manuscritos que foram transferidos durante reorganizações realizadas por especialistas em preservação textual. Estudos comparativos entre as tradições bíblicas orientais e ocidentais revelam que a edição não foi uniforme, enquanto algumas denominações simplificaram referências quase completamente. Outras tradições orientais preservaram fragmentos detalhados, criando um mosaico de evidências que permite a reconstrução acadêmica do conhecimento preservado. O padrão sugere não apenas edição editorial, mas uma abordagem coordenada e internacional para adequar o conhecimento bíblico às necessidades pastorais de diferentes comunidades e períodos históricos. As consequências dessa simplificação editorial se estendem muito além da curiosidade histórica. Elas afetam fundamentalmente como compreendemos nossa herança literária e espiritual. Quando removemos do conhecimento moderno a existência de tradições organizadas que trabalharam especificamente para desenvolver aspectos específicos da civilização, criamos uma compreensão incompleta, incapaz de reconhecer e apreciar influências que continuam evidentes na cultura humana. Textos preservados em tradições judaicas, cabalísticas, muitos dos quais foram mantidos em arquivos especializados durante séculos, descrevem métodos específicos de estudo e desenvolvimento espiritual que foram desenvolvidos especificamente para integrar os ensinamentos desses 7 anjos. Essas práticas não eram superstições primitivas, mas sistemas sofisticados baseados em séculos de observação e experiência educacional. Documentos cristãos primitivos, anteriores à consolidação do poder eclesiástico romano, continham métodos e práticas específicas para discernir entre diferentes tipos de influência espiritual, conhecimento que foi posteriormente simplificado nas práticas cristãs organizadas. A tradição islâmica inicial, que se desenvolveu em paralelo, mas independentemente do cristianismo, preservou alguns elementos desse conhecimento em textos sobre desenvolvimento espiritual e intelectual. Mas mesmo esses documentos foram posteriormente editados por autoridades que preferiam abordagens mais diretas. O resultado é que a humanidade moderna estuda influências espirituais, históricas, sem as ferramentas conceituais ou práticas que foram especificamente desenvolvidas pelos nossos antepassados para compreender essas tradições de forma integrada. Análise dos métodos pelos quais esses anjos operavam revela padrões que são extraordinariamente relevantes para nosso mundo acadêmico contemporâneo. Cada um dos 7 especializava-se em formas de educação que desenvolviam os pilares fundamentais de qualquer civilização saudável. Cocabiel, desenvolvendo a capacidade humana para conhecimento astronômico e científico. Barakjal, aperfeiçoando as habilidades técnicas e de engenharia. Azael, refinando as tradições estéticas e culturais
Tamiel fortalecendo os sistemas educacionais e pedagógicos, Ramuel enriquecendo as práticas espirituais e místicas, Raguel aperfeiçoando os sistemas de justiça e organização legal, e Sariel coordenando tudo isso em uma estratégia integrada de desenvolvimento civilizacional. O que torna isso particularmente relevante para nossos tempos é que cada uma dessas áreas de especialização corresponde a campos de estudo específicos que são fundamentais na educação moderna. O desenvolvimento das ciências astronômicas e físicas reflete os padrões atribuídos a Cocabiel nos textos antigos. O avanço das engenharias e tecnologias espelha os métodos descritos para Barakjal. O florescimento das artes e culturas corresponde aos ensinamentos atribuídos a Azael. A sofisticação dos sistemas educacionais segue padrões associados a Tamiel. O desenvolvimento das tradições espirituais e filosóficas reflete a influência de Ramuel. O aperfeiçoamento das instituições legais e sociais espelha os métodos de Raguel. E coordenando tudo isso, a percepção de que desenvolvimentos aparentemente independentes fazem parte de um progresso integrado e coerente reflete a influência organizadora de Sariel Putah. A análise acadêmica mais fascinante surge quando percebemos que a própria preservação fragmentária desses conhecimentos pode ter sido parte de uma estratégia educacional de longo prazo. Textos gnósticos preservados em códices que foram cuidadosamente arquivados no deserto egípcio sugerem que os anjos não apenas educaram a humanidade diretamente, mas também influenciaram as próprias tentativas humanas de preservar conhecimento sobre essas contribuições educacionais. Em outras palavras, a edição cuidadosa dos textos sobre os 7 anjos pode ter sido orientada pelas próprias tradições que reconheciam a importância dessa preservação seletiva. Documentos que sobreviveram nas tradições místicas judaicas descrevem princípios educacionais nos quais conhecimento avançado é gradualmente revelado conforme comunidades desenvolvem capacidade de compreendê-lo e aplicá-lo construtivamente. Isso criaria um padrão educacional sofisticado. Quanto mais madura fosse uma geração de estudiosos, mais acessível se tornaria o conhecimento preservado, e maior seria sua capacidade de integrar essas tradições com desenvolvimentos contemporâneos. Manuscritos cristãos primitivos que foram descobertos em escavações arqueológicas recentes contêm princípios específicos sobre educação progressiva que respeitam o desenvolvimento natural das capacidades intelectuais e espirituais das comunidades. Se esses princípios educacionais estavam corretos, então muito do que consideramos desenvolvimento natural da teologia e filosofia pode, na verdade, ter sido influenciado por tradições que tinham conhecimento avançado sobre pedagogia e desenvolvimento humano em longo prazo. A questão que surge naturalmente para estudiosos modernos é: se esses 7 anjos eram tão educacionalmente valiosos e suas contribuições tão duradouras, existiriam métodos contemporâneos para identificar e integrar suas abordagens pedagógicas? Textos preservados em tradições monásticas isoladas, particularmente aquelas que mantiveram independência das hierarquias acadêmicas centralizadas, sugerem que sim. Manuscritos preservados por comunidades acadêmicas que se desenvolveram nas montanhas da Etiópia durante períodos de isolamento cultural contêm descrições detalhadas de metodologias específicas que permitem identificar quando uma área de estudo está se desenvolvendo, segundo os padrões associados a cada um dos 7 anjos especializados. Essas metodologias não eram superstições vagas, mas observações precisas, baseadas em séculos de experiência educacional. Para Cocabiel, os padrões incluíam desenvolvimento sistemático de conhecimento científico que integrava a observação precisa com aplicações práticas benéficas. Para Barakjal,
manifestava-se através de avanços tecnológicos que começavam com necessidades básicas, mas rapidamente se desenvolviam em sistemas integrados de capacidade técnica. A influência de Azazel era identificada quando comunidades desenvolviam tradições culturais e artísticas que gradualmente enriqueciam tanto a expressão individual quanto a coesão comunitária. Damiel manifestava-se através do desenvolvimento de sistemas educacionais que colocavam necessidades pedagógicas autênticas no centro de suas metodologias, sempre focando no desenvolvimento integral dos estudantes. Raguel era identificado quando sistemas legais e sociais começavam a produzir consistentemente resultados que fortaleciam tanto a justiça individual quanto a harmonia comunitária. Ramuel manifestava-se quando práticas espirituais produziam tanto profundidade individual quanto unidade comunitária, desenvolvendo tradições que eram simultaneamente profundas e acessíveis. E Sariel era reconhecido quando múltiplas dessas influências apareciam simultaneamente em uma comunidade acadêmica, sugerindo coordenação educacional integrada e de longo prazo. Os métodos educacionais que foram desenvolvidos pelas comunidades antigas não eram rituais místicos, mas práticas pedagógicas estruturadas especificamente para integrar os padrões de desenvolvimento associados a cada anjo em sistemas educacionais coerentes. Documentos preservados em mosteiros coptas que mantiveram tradições educacionais independentes descrevem metodologias pedagógicas inteiras que foram organizadas como sistemas integrados de desenvolvimento intelectual, espiritual e prático. Para integrar os ensinamentos de Cocabiel, desenvolveram tradições de estudo científico, onde observação era sempre combinada com aplicação prática, evitando tanto o teoricismo abstrato quanto o pragmatismo superficial. Para incorporar as contribuições de Barak Jal, estabeleceram métodos de desenvolvimento técnico que integravam habilidades práticas com compreensão teórica, criando artesãos que eram também pensadores. Para aplicar os princípios de Azazel, criaram tradições de educação estética que enfatizavam tanto a excelência técnica quanto a expressão autêntica, desenvolvendo artistas que fortaleciam suas comunidades. Para seguir os padrões de Tamiel, desenvolveram estruturas educacionais que distribuíam mentoria por toda a comunidade, tornando cada membro mais experiente em um educador ativo dos mais jovens. Para integrar os métodos de Raguel, criaram sistemas de tomada de decisão baseados em múltiplas perspectivas e revisão colaborativa que eram resistentes tanto ao autoritarismo quanto ao relativismo. Para aplicar os ensinamentos de Ramuel, estabeleceram tradições de desenvolvimento espiritual que testavam todas as práticas místicas against critérios de crescimento individual autêntico e harmonia comunitária crescente. E para seguir o exemplo organizacional de Sariel, mantiveram coordenação constante entre todas essas diferentes áreas de desenvolvimento, estabelecendo sistemas educacionais integrados, onde progresso em qualquer área fortalecia o desenvolvimento em todas as outras. O que é academicamente notável é que essas não eram comunidades primitivas ou isoladas, muitas eram centros de excelência educacional que floresceram por séculos e produziram alguns dos mais importantes contribuidores para o desenvolvimento intelectual, espiritual e cultural da humanidade. Se você chegou até aqui nesta análise acadêmica dos textos apócrifos que preservaram conhecimentos sobre figuras angelicais omitidas das escrituras modernas, compartilhe nos comentários qual aspecto da literatura pseudo-epigráfica mais desperta sua curiosidade acadêmica. A evidência textual da existência e contribuições educacionais duradouras dessas figuras levanta questões fundamentais sobre a natureza da preservação de conhecimento e nossa capacidade de integrar tradições
históricas com desenvolvimentos contemporâneos. A persistência dos padrões educacionais associados a cada um dos 7 anjos, através de diferentes culturas e períodos históricos, sugere que essas não eram simplesmente criações literárias antigas, mas preservações de observações precisas sobre métodos pedagógicos eficazes que continuam relevantes. A coordenação da edição desses conhecimentos através de diferentes tradições religiosas e períodos históricos sugere que a simplificação foi intencional e cuidadosa, não acidental, possivelmente refletindo princípios educacionais sofisticados sobre desenvolvimento progressivo. Uma correspondência entre os métodos atribuídos a esses anjos nos textos antigos e padrões específicos de desenvolvimento educacional que observamos nas melhores instituições modernas sugere que suas contribuições não apenas persistiram, mas continuam sendo aplicadas por educadores que redescobriram independentemente esses princípios pedagógicos. A sofisticação das estratégias educacionais desenvolvidas pelas comunidades antigas que preservaram esse conhecimento sugere que temos muito a aprender dessas tradições e que nossa educação contemporânea se beneficiaria significativamente da integração consciente desses métodos testados ao longo de milênios. A preservação fragmentária desse conhecimento em tradições dispersas sugere que ainda é possível reconstruir uma compreensão funcional dessas abordagens educacionais, especialmente se estivermos dispostos a questionar algumas das limitações que foram impostas às nossas metodologias pedagógicas modernas por especialização excessiva ou separação artificial entre desenvolvimento intelectual, prático e espiritual. A implicação final desta investigação acadêmica nos leva a uma conclusão tanto desafiadora quanto inspiradora. Vivemos em um mundo onde tradições educacionais antigas desenvolveram metodologias pedagógicas que foram documentadas com precisão pelos nossos antepassados acadêmicos. Mas fomos gradualmente separados do conhecimento integrado necessário para aplicar essas abordagens de forma sistemática e coordenada. Os 7 anjos que foram editados dos textos bíblicos modernos, Cocabiel, Baraquijal, Asael, Tamiel, Ramuel, Raguel e Sariel, representam não figuras místicas abstratas, mas princípios educacionais concretos que continuam manifestando-se através de padrões pedagógicos que podemos aprender a reconhecer e aplicar conscientemente se estivermos dispostos a estudar a sabedoria educacional que foi preservada em tradições especializadas. A própria existência de comunidades antigas que desenvolveram sistemas educacionais integrados baseados nesses princípios demonstra que é possível criar ambientes de aprendizado que desenvolvem simultaneamente excelência intelectual, competência prática, refinamento estético, profundidade espiritual, integridade ética e capacidade organizacional. O desafio para educadores contemporâneos não é reinventar esses métodos do zero, mas redescobrir e adaptar para contextos modernos as abordagens pedagógicas que já foram testadas e refinadas ao longo de milênios por algumas das comunidades mais educacionalmente sofisticadas da história humana.